Você ter sucesso na vida, quebre regras. Prazer, para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Borges, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. Um cientista fez um experimento com 4 macacos e dentro desse experimento ele fez o seguinte, ele colocou esses macacos na jaula por um período de tempo sem se alimentar e acima da jaula colocaram um tronco, certo? E acima da jaula ali colocaram um cacho de bananas. E aí, qual que foi o experimento? Eles abriram a jaula. Automaticamente, quando eles abriram a jaula, os macacos foram em direção ao cacho de bananas. Chegou na metade do tronco, eles foram punidos com um jato d'água. O que aconteceu? Esses macacos retrocederam para a jaula. Dia seguinte, abriram de novo a jaula. E novamente os macacos corajosos foram em direção ao cacho de bananas e novamente foram punidos com água. Retrocederam para a jaula. Feito isso, o cientista retirou 2 dos macacos. Eram 4, certo? Retirou 2 e colocaram 2 macacos novos. Quando abriu-se a jaula, os macacos antigos que haviam sido punidos não foram, porque eles já tinham tido uma associação mental de que se eles fossem, eles teriam um jato d'água. E os 2 novos foram. Quando eles saíram da jaula, os 2 velhos começaram a gritar e foram atrás dos macacos novos e puxaram eles para a jaula e bateram neles. E aí, imagino eu que os macacos novos devem ter se sentido ali, tipo, o que está acontecendo? E no dia seguinte, se repetiu. Passou-se uma semana. Quando abriu-se a jaula, nenhum dos 4 macacos saíram. E aí o que o cientista fez? Ele retirou dos 4 macacos, ele retirou 3 macacos, deixou apenas um. E colocou 3 macacos novos. Moral da história, quando abriu, os 3 macacos novos correram em direção, o macaco antigo começou a gritar, foi atrás dos macacos novos e bateu neles. E os 3 retornaram para a jaula. Isso é uma parábola, é uma ilustração do que eu quero dizer sobre quebrar regras. Muitas vezes nós somos condicionados pela vida a termos e fazermos coisas que os nossos antepassados, os nossos pais, avós, tios fazem ou fizeram. Naquele momento aquilo para eles foi funcional. Só que dores das vidas que o seu pai e sua mãe passou, dores das vidas que o seu tio, o seu avô, os seus antepassados passaram, não podem refletir nas suas decisões. Mas Renan, então por que reflete? Porque existe uma coisa chamada crença. Existe uma coisa chamada associação. Existe uma coisa chamada educação mental. E dentro desse processo você aprendeu desde pequeno o que pode e o que não pode. Se você fizer isso, você é machucado. Se você não fizer, você não é. Quando você quer crescer na vida, principalmente nessa era que é a era da internet, você precisa sair da jaula. Precisa. A internet ela tem um alcance fantástico. Ela tem um alcance fantástico. Eu tô aqui falando contigo, por quê? Por conta da internet. Você tá aqui comigo, por quê? Por conta da internet. E tá tudo certo. E por que eu decidi mudar? Por que um cara que trabalhou 8 anos numa companhia de um call center, que tinha tudo para aposentar num call center, mudou completamente a história da vida dele? Entendem? Quem me acompanha há mais tempo sabe, eu trabalhei 8 anos numa companhia de call center, não sabia fazer nada ao não ser isso. Quando eu saí do call center, quando eu decidi sair da jaula e pedir para sair, eu vi que eu não sabia fazer nada. Porque eu fui condicionado a minha vida inteira a trabalhar, a ser alguém honesto, e tá tudo certo nisso, tá, gente? Mas eu fui condicionado a ser alguém que trabalhava para pagar as contas. Eu não tinha qualquer visão de que eu poderia fazer algo diferente. E aí, por quê? Porque normalmente quando se fala de empreendedorismo, se fala de jato d'água. Se fala de perigo. Mas ninguém conta que é libertador.
Então, dentro desse processo, é importante que você avalie o seu sistema atual, avalie exatamente quais são os seus sonhos, se você tem, porque é importante que você tenha. Se você não tiver nenhum sonho, cara, você está fazendo hora extra na Terra. É necessário que você tenha sonhos, objetivos, metas, seja lá como você chame. E dentro daquilo que você tem como objetivo, se você realmente está fazendo alguma coisa para alcançá-lo. Tá quebrando as regras. Que regras, Renan? As regras que foram instaladas no seu cérebro. As regras que diziam para você que você precisa trabalhar para pagar conta. As regras que diziam que você só pode ter aquilo porque você é pobre, você já é velho para tal coisa. Quem falou? São condicionamentos mentais que as pessoas criam em nós por experiências que elas viveram. Mas a vida é de cada um, você precisa viver a sua vida. Renan, mas eu já tenho 50 anos, que viva agora. Que comece agora, que comece de fato a sua vida, não a vida das pessoas. Porque muita gente vive a vida das pessoas. Vive aquilo que as pessoas querem que elas vivam. Quantas pessoas você já não conheceu que fez várias formações na faculdade e não exerce nenhuma? Porque o pai pediu, porque a mãe pediu, porque o namorado, namorada. E viveu a vida do outro. E não quebrou a regra. Renan, eu tenho o sonho de abrir uma confeitaria, mas me falaram, tá vendo o experimento dos macacos? Me falaram, vai, faz. E se der certo? Tudo bem, pode dar errado? Pode. E se der certo? Entende? Quebra a regra. Quebra a regra. É simples? Não, não é. Mas através de um processo de redefinição de crenças ali, para você avaliar realmente o que você busca, é muito tranquilo de se executar. Então, a minha dica para você nesse vídeo, para ele não ficar tão longo, é quebre regras. Para você ter sucesso na vida, para você crescer na vida, em todos os sentidos, quebre regras. Ok? Não estou falando de você quebrar regras do país. Eu estou dizendo para você quebrar regras que foram instaladas no seu cérebro para dizer para você o que é certo ou errado. Ah, você não pode ter sucesso por isso. Você não vai fazer isso por isso. Você é pobre, você é velho, você é velha, você nasceu para fazer isso. Não. Você nasceu primeiro para ser a imagem e semelhança do Criador, certo? Segundo, para você viver a sua vida. Então quebre regras. Não seja mais um macaquinho que entra na gaiola, nem entende o motivo, mas não vai buscar o cacho de banana. Porque pode ser que sim, que você receba um jato d'água, mas pode ser também que não. Pode ser que a hora que você vá buscar o seu cacho de bananas, o caminho esteja aberto. Apenas quebre as regras, beleza? Essa é a minha dica para vocês hoje. Fica com Deus aí, forte abraço.